Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre integral indefinida. Para falar sobre integral indefinida, eu vou precisar comentar um pouco sobre o conceito de integral, né, e da operação de integração em matemática. Bom, o conceito de integral ele nasce do problema da área, né, e só para colocar esse problema em termos modernos, né, eu vou apresentar aqui um enunciado que dá sentido, né, para esse problema. Dada uma função f contínua e não negativa e um intervalo fechado AB, encontre a área da região entre o gráfico de f e o intervalo AB no eixo x. Repara que esse problema aqui ele aborda uma área que não é daquelas mais clássicas, né, da geometria, que a gente sabe resolver a partir de uma fórmula simples, envolvendo operações básicas. É uma curva f, né, que a única exigência aqui é que ela seja contínua, né, então a gente não tem muitas informações, né, sobre essa função, né, basicamente ela é contínua, então quer dizer, é uma coisa bem geral, né, então é uma forma de determinar a área de regiões arredondadas, inclusive, né, que tenha só como exigência que seja uma função delimitada, né, por uma função contínua. Um dos primeiros métodos para resolver esse tipo de problema vem do Arquimedes, né, que ele vai comentar o seguinte: a área de uma forma arredondada pode ser calculada por aproximação da área de um polígono com um número suficientemente grande de lados. Só para ilustrar esse conceito do Arquimedes, né, a gente pode colocar algumas figuras aqui, né? Vamos supor então que a gente quer calcular a área do círculo. A gente pode aproximar essa área do círculo por um polígono de muitos lados, né? Se a gente começar com 5 lados, vai ser uma aproximação pior, né? 6 lados, enfim, mas se a gente pegar aí, né, começar com polígonos de 10, 12, 15, 20, 25 e for aumentando, então a gente vai ter uma aproximação melhor, a gente vai ter uma área aproximada da área circular. Isso porque a área de polígonos, né, ela é conhecida já pelo Arquimedes, desde a época do Arquimedes, né, enquanto que a área, né, de outras formas, né, né, como circulares, por exemplo, não são tão conhecidas assim, né. Bom, no século 17 e 18, né, muitos matemáticos trabalharam, então, em métodos que ficaram conhecidos como métodos das antiderivadas, né. E por que esse nome, antiderivadas? Porque se percebeu, né, matemáticos como Newton e Leibniz, principalmente, perceberam que existia uma relação entre a derivada, a função derivada, né, e o cálculo das derivadas com o cálculo de áreas, né, que depois acabou ficando conhecido como cálculo integral, né. Em termos de notação, né, a gente tem várias notações aí sendo utilizadas no início, né, dos trabalhos sobre derivadas e integrais. Então tem a notação do Newton, tem a notação do Lagrange, que é muito usada hoje, do Leibniz também é muito utilizada hoje, Legendre, né, principalmente para derivadas parciais, para o cálculo de várias variáveis, né, enfim, né, teve várias notações aí nesse início. Bom, vamos pensar então, né, no problema da área por um exemplo aqui, né, calcule a área AX, né, A de x, ou seja, uma função, então, área, entre o gráfico da função f, né, que é dada aí nesse problema, sendo f de x igual a x mais 1 aqui, e no intervalo que vai de menos 1 até x, né, no eixo horizontal, no eixo x. E encontre a derivada, a linha dessa função área, né. Então, são duas coisas, encontrar a área e encontrar a derivada, né, dessa função área. O que seria a função área aqui, né? Vamos construir ela, então. A função área aqui é um triângulo retângulo, então a gente pode construir essa função área da seguinte maneira, né? Base vezes altura divididos por 2. A base ali vai ser x, né, para o quanto a gente for lá para o lado direito, aí, os positivos, mais 1 porque tem ali aquele espacinho, né, de menos 1 até 0, né? E em y, no eixo vertical, vai ser a própria expressão da função mesmo, né? Que y é igual a função, então vai ser x mais 1. Então vai ficar x mais 1 para o y, por causa da função, e x mais 1
para o eixo horizontal, para a base do triângulo retângulo, porque vai ser x de 0 até x, mais 1 ali, que é aquele pedacinho de menos 1 até 0. Base vezes altura divididos por 2. Se a gente for colocar isso, né, calcular, a gente vai desenvolver aqui essas equações, tal, vai chegar em x² sobre 2 mais x mais 1 meio. Então essa é a função área. Se a gente for calcular a derivada dessa função, vai ser x mais 1, que é exatamente a função original. Claro, ali repete o termo, x mais 1 vezes x mais 1. Mas vamos reparar aqui que essa é exatamente a função original em y, né? Y igual a x mais 1. E olha só, a gente calcula a área e se a gente derivar a área, a gente volta para a função original. Trabalhando nisso, né, os matemáticos chegaram num processo que eles chamavam de antiderivação, né, porque eles começaram a perceber que existe uma relação entre encontrar a área e a própria função derivada, como esse próprio exemplo aqui ilustra, né? E aí eles começaram a fazer um processo chamado de encontrar as antiderivadas, né? Mais adiante eles deram o nome disso de integral, né? E aí eles começaram a usar aquele símbolo que parece que lembra um S, né? Não por acaso, porque tem a ver alguma coisa com somas, né? Porque aí lembrando aquela ideia do Arquimedes, né? Para calcular a área de funções que são arredondadas ou funções, de formas que são arredondadas, né? O que normalmente aparece em funções, né? Áreas delimitadas por funções, a gente vai somar, na verdade, a área de vários polígonos para tentar aproximar. Então essa ideia geométrica acaba vindo aqui à tona e para o uso desse símbolo aqui, que é integral. Então a integração nada mais é do que o processo de encontrar antiderivadas, né? Ou seja, a operação contrária, podemos dizer assim, né, das derivadas. Assim como a gente tem uma tabela de derivadas, né, os matemáticos trabalharam para também construir uma tabela, né? Então aqui a gente tem a tabela de derivadas, né? Estou apresentando algumas aqui, uma tabela de integrais. Então a gente tem aqui a tabela, por exemplo, integral de dx, ou seja, quando eu só 1 vezes o que está lá dentro, né? Dx aqui é sempre usado para indicar a variável que se está integrando, a variável da função, na verdade, né, que a gente quer fazer a integral. Então esse dx ele sempre vai aparecer nas integrais aqui, né, e não ter nada disso significa que é 1, porque o sentido desse dx é de multiplicação, 1 vezes dx. Né? Qual é a integral de 1 vezes dx? É x mais uma constante, a gente chama de constante arbitrária c. Né? Por quê? Porque quando a gente deriva constante, o resultado dá zero. Então, se a gente for pensar no caminho inverso, né, se a gente não tem nada, se a gente tem zero, isso quer dizer que a derivada original, né, a gente está fazendo a antiderivada, né, se a derivada original talvez tivesse alguma constante, essa constante resultaria em zero. Então, se não tem nada, a gente tem que supor que na derivada original, lá, né, ou na função original, melhor dizendo, a gente teria, né, aí uma constante, alguma constante poderia ter. Então a gente sempre tem que adicionar, sempre supor que vai ter uma constante arbitrária. Então, todas da tabela a gente vai fazer isso. X na n dx, né? Então integral de funções que é x elevado a algum número n, que a princípio a gente pode pensar como naturais, mas o resultado é válido também para expoentes reais, né? Vai ser... Lembra que na derivada, o que a gente faz no expoente, né? A gente passa multiplicando e baixa o grau, né? Assim, termos bem informais, né? A gente baixa o grau do expoente. Na integral a gente vai fazer o contrário, a gente vai aumentar o grau e, em vez de multiplicar, a gente vai dividir por o número seguinte, né? Por mais um, a gente vai botar assim, pensando aqui como naturais, tá? A gente, para o sucessor dele, né? Bom, e aí a gente vai ter uma tabela de integrais também, que eu não vou detalhar aqui para o vídeo não se estender, mas assim como a gente tem a tabela de derivadas, analogamente a gente tem uma tabela de integrais e algumas propriedades importantes que eu vou destacar aqui. Primeiro, a gente sempre dentro de uma integral pode colocar para fora da integral uma constante A, né? Se A for uma constante, a gente sempre pode fazer isso. A integral da soma de duas funções é igual à soma de integrais, ou seja, se a gente tem uma soma dentro, né, de uma integral, a gente pode separar em duas integrais, é a mesma coisa para subtração.
Isso não vale para multiplicação e divisão, que tem uma regra específica que mais adiante eu vou comentar. Bom, então só para dar um exemplo aqui, né? Integral de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3 mais uma constante arbitrária. Né? Ou seja, a gente aumenta o grau e divide por o mesmo expoente que fica lá em cima, né? Vamos dizer assim. Né? Então, se é x ao quadrado, é o processo, exatamente o processo contrário de derivar. Né? Tanto que se a gente fizer a derivada, a gente vai cair naquela função ali. Ó. Se a gente fizer a derivada de x ao cubo sobre 3, né, a gente pode fazer aí, vai dar x ao quadrado. Né? Ó, integral de 6 vezes seno de x. Bom, a gente pode sempre tirar a constante para fora da integral, como é o caso aqui, a gente pode colocar o 6 só multiplicando a integral, e ali dentro a gente vai ter a integral de seno de x, que é uma integral que está nas tabelas básicas. Né? Essa tabela de integrais que eu mostrei rapidamente aqui, de 12 integrais, né? ela é para ser memorizada, tá? Porque ela é uma tabela das integrais básicas. Né? Várias outras integrais podem ser calculadas a partir dessas aí. Sabendo-as da tabela, a gente consegue deduzir várias outras. Se tiver constante dentro da integral, a gente pode tirar a constante e aí, né, ficando uma da tabela, a gente pode resolver mais diretamente. Essa integral aqui, ó, por exemplo, é a integral da soma de duas funções. A função n x e a função cossecante ao quadrado de x. Então, a gente pode separar, né, a integral da soma e soma das integrais, a gente pode separar em duas integrais, e como elas individualmente são da tabela básica, a gente pode resolver individualmente, né? Sempre lembrando que no final de todos os processos de integração, a gente tem que somar, né, uma constante arbitrária c, né, no resultado, porque, né, quando a gente deriva, a derivada constante é zero, então se não tem nada aqui, isso poderia ser uma constante quando a gente calcula a antiderivada. Aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui a raiz de 2, que é uma constante, então a gente pode tirar para fora da integral e, né, o que vai ficar ali é da tabela, que é arcotangente x, né, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Claro, quem está vendo esse vídeo e está aprendendo integral pela primeira vez, mas por que a integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é arcotangente? Bom, tem justificativa matemática, demonstração disso, que a gente pode encontrar em livros de cálculo ou de análise real, né? Mas a gente pode, no início aqui, só para pegar os cálculos, né, pegar o esquema de cálculo, a gente pode ir para a tabela básica e memorizar algumas, e essa é uma das principais, né, que precisa ser memorizada também, que é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Né? Então, a preocupação é a gente sempre usar as propriedades da soma de integrais, subtração de integrais, adição, subtração de integrais, melhor dizendo, né? E constante, né? A constante dentro das integrais que pode ser colocada para fora da integral, sempre usar isso para tentar trazer para alguma da tabela, e a da tabela a gente resolve diretamente. E aqui uma última, né? Então o 5 aqui primeiro, ele pode sair da integral. O que vai ficar lá na integral é a raiz quadrada de x, né? Dx. E só para lembrar aí das regras dos expoentes, né? Então eu posso transformar a raiz quadrada em expoente, isso ajuda bastante nos cálculos de integral. Então raiz quadrada de x é x elevado a 1/2, e funciona também para números reais, né? A regra lá da tabela. Então a gente aumenta aqui o grau do expoente, aqui é 1/2, então vai ser mais 1, vai ser 3/2, x elevado a 3/2, divididos pelo mesmo expoente, 3/2. Né? Fazendo as contas aqui, né, a gente vai chegar em x bom, a gente vai resolver então, porque é uma da tabela, x na n, um n real, se a gente for pensar n real, e a gente vai conseguir resolver, não esquecendo sempre de acrescentar uma constante c no resultado final. Bom, integral indefinida é isso, né? Até a próxima.